Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar a resolução do exercício 6 da lista 1 de ângulos. Esse exercício ele é uma demonstração e o enunciado dela é o seguinte: demonstre que as bissetrizes de dois ângulos adjacentes e suplementares formam um ângulo reto. Antes de iniciarmos a demonstração, vocês precisam lembrar o que são bissetrizes de ângulos, o que são ângulos adjacentes e suplementares e o que é um ângulo reto. Sem lembrar de cada uma dessas definições, vocês não vão conseguir fazer a demonstração. Como a gente está trabalhando em geometria euclidiana, todas as demonstrações que aparecem no decorrer da disciplina são bastante visuais. Então, uma sugestão que eu dou para vocês, antes de vocês começarem a fazer a demonstração, começarem a escrever essa demonstração, façam o desenho, porque fica muito mais fácil de visualizar o que está sendo pedido e o que vocês precisam demonstrar. Fazendo o desenho para essa demonstração aqui, nós temos dois ângulos adjacentes e suplementares, que são o ângulo ROS e o ângulo SOT. E temos as bissetrizes desses dois ângulos, a bissetriz OX, que é a bissetriz do primeiro ângulo, e a bissetriz OY, que é a bissetriz do segundo ângulo. Como essas semirretas são as bissetrizes dos dois ângulos, elas dividem o ângulo em duas partes iguais. Então, para esse primeiro ângulo, eu posso chamar cada uma das medidas DA, e cada uma das duas medidas do segundo ângulo eu posso chamar de B. Posso atribuir uma incógnita. E essa incógnita precisa ser igual, porque as medidas são iguais. Para que a gente consiga fazer a demonstração, a gente precisa identificar qual é a hipótese e qual é a tese, nesse caso aqui. A hipótese, nesse caso, é que a gente possui dois ângulos que são adjacentes e suplementares, que são os ângulos que eu já mencionei para vocês, o ROS, que é o primeiro, e o SOT, que é o segundo, e as bissetrizes desses dois ângulos, que é a bissetriz OX e a bissetriz OY. A tese é o que nós precisamos provar. Nós precisamos provar o quê? Que essas bissetrizes aqui formam um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto. Preciso provar que a medida de x, o, y, a medida formada aqui, a medida desse ângulo formado pelas bissetrizes é 90 graus. Está aqui, hipótese e tese. Como que eu faço para fazer a demonstração disso? A gente vai usar as informações que a gente já possui, lembrando que eu não posso usar tese para demonstrar, a tese é o que eu preciso provar, mas tudo que está escrito na hipótese, eu posso e devo usar para fazer a demonstração. Nesse caso, a gente já sabe que OX é a bissetriz do primeiro ângulo, então eu posso dizer que a medida deste ângulo aqui, que é a medida do ROS, é A mais A. Duas medidas iguais. Da mesma forma, analogamente, eu posso dizer que a medida desse segundo ângulo, que é o SOT, é B mais B, porque esse OY é a bissetriz do segundo ângulo. Como a gente sabe que o ROS e o SOT são adjacentes e suplementares, eu sei disso por hipótese. Por hipótese, eu sei essa informação. Se eles são adjacentes e suplementares, lá na definição de dois ângulos adjacentes e suplementares, nós sabemos que a medida da soma deles é 180 graus. Então, eu sei que a medida do ROS mais a medida do SOT é igual a 180 graus. Mas, nós também sabemos, e eu acabei de escrever aqui já para vocês, que a medida do ROS é A mais A e a medida do SOT é B mais B. Então, eu posso pegar esse A mais A e substituir aqui. E eu posso pegar esse B mais B e substituir aqui, que é o que nós fazemos na sequência. Substituindo, então, aqui, eu sei que é A mais A, porque é este ângulo aqui, eu sei que é o A mais A. Aqui é este ângulo, então eu sei que é o B mais B.
e eu sei que isso é igual a 180. Somando os termos iguais, eu tenho 2a mais 2b igual a 180. Dividindo toda a equação por 2, eu tenho que a mais b é igual a 90. Ou seja, eu sei que esta medida mais esta medida é 90 graus. E esta medida total aqui é exatamente o que eu quero provar. Eu quero provar que a medida do x o y, do ângulo x o y, é igual a 90 graus. Como eu sei que a medida do x o y é igual à medida a mais a medida b, eu posso concluir que a medida do x o y é igual a 90 graus, que era o que eu precisava provar. E está demonstrado.